eu me propus para que a gente pudesse estudar escatologia. Eu já preguei numa das lives da igreja, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 até o verso 18. E eu queria novamente que nós pudéssemos ler essa palavra e estudar um pouquinho sobre escatologia. Então, eu vou começar lendo um versículo, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 até o verso 18. O texto fala sobre a vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua palavra, que o Teu nome venha ser glorificado, que possamos ser edificados, encorajados, fortalecidos pela Tua palavra, por esse estudo que teremos. Que Tu me ajude, Senhor, e que Tu também fortaleça todos os meus irmãos que estão escutando essa reflexão, esse estudo que teremos essa tarde. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como eu falei, em uma das lives que a gente fez no Instagram, eu ministrei sobre o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. E eu queria falar um pouquinho sobre o contexto histórico dessa igreja. Essa igreja, ela não era uma igreja que conhecia o Evangelho. O apóstolo Paulo foi um dos fundadores dessa igreja, mas o impacto do Evangelho nessa igreja foi tão forte que, apesar de ser uma igreja grega, o apóstolo Paulo fala que ela se torna uma igreja modelo para as outras igrejas na Judéia. Mas eu posso dizer para vocês que o contexto dessa igreja não foi um contexto fácil. A história da igreja, se nós pararmos um pouco para estudar sobre isso, nós vamos ver que a igreja sempre passou por diversas provações. E uma das grandes dificuldades que alguns dos irmãos, fora a perseguição religiosa, fora a questão de que pessoas eram perseguidas pelo fato do Evangelho, dentro dessa igreja havia uma influência muito grande dos gregos. Influência essa que era ensinada por algumas pessoas que não eram cristãs. E aí nós precisamos entender que, como era uma igreja que vem de um contexto pagão, um contexto grego, nós vamos ver que é uma igreja que conhece o Evangelho, mas o ensino de berço continua naquela cidade. Então, aquela igreja, ela era muito influenciada pelo pensamento grego. Pensamento esse que eu posso dizer para vocês que se chama dualismo. Esse ensino falava que a matéria que o espírito era bom e a matéria era má. Então, essa era a questão do dualismo. E o ponto principal, aqui se você pegar o texto de a carta de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, nós vamos ver alguns pontos escatológicos. O final do capítulo 4 e a segunda carta de Tessalonicenses vai falar sobre isso. Mas, especialmente no capítulo 4, o apóstolo Paulo tem encorajado alguns irmãos, porque alguns desses crentes dessa igreja estavam perdendo seus parentes. Muitos irmãos estavam morrendo e a igreja estava enfrentando uma tristeza profunda, uma tristeza que, de certa forma, não era saudável, porque eles estavam passando por um sofrimento desnecessário. E aí o apóstolo Paulo, irmãos, nessa carta de Tessalonicenses, ele vai ensinar para o povo que em breve o Senhor Jesus irá voltar
irá trazer a ressurreição àqueles que dormem. E como os irmãos sabem, o texto fala na questão de que os que dormem. Então significa que se eles estão dormindo, em breve eles irão acordar. Então o verso 18 finaliza com essa palavra do apóstolo Paulo. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Que Cristo em breve irá voltar e irá ressuscitar esses parentes que estão, ou esses parentes que morreram, Cristo vai trazer a ressurreição e nós, os que estivermos, seremos arrebatados com eles nos ares. Então, meus irmãos, é nesse sentido que nós vamos começar a estudar sobre escatologia. Eu acredito que os irmãos saibam que escatologia, de maneira mais simples, é a doutrina das últimas coisas. Como Lloyd Jones fala em um dos seus livros, é o fim de todas as coisas. Quando nós estudamos escatologia, nós vamos ver que essa doutrina está ligada à consumação da história, à complementação da obra de Deus no mundo. E o mais importante, irmãos, é que quando eu falo de escatologia, não é algo futuro. Nós já estamos vivendo esse período. Os últimos tempos já começaram desde a primeira vinda do Senhor Jesus. Então, desde a primeira vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, ali pegando a profecia de Joel no Antigo Testamento, a palavra vai dizer que é os últimos dias. Então, de fato, nós já estamos vivendo os últimos dias desde a primeira vinda do Senhor Jesus. Ainda pensando nessa questão de escatologia, Antônio Hockman, que é um dos teólogos bem conhecidos, ele vai dizer que a escatologia ela é chamada de coroa e pedra fundamental da teologia, de maneira que sem a doutrina da escatologia, a doutrina da cristologia, a doutrina da soterologia estava incompleta. Ele vai dizer que a escatologia é a coroa dessas doutrinas, porque a doutrina de Cristo, da igreja, vai se resumir na doutrina da escatologia. Então, para falar de escatologia, tem algumas coisas que é importante eu pontuar para vocês. Porque quando falamos de escatologia, falamos do fim de todas as coisas, mas também falamos daquilo que as pessoas mais temem. Nós falamos de morte, nós falamos do efeito da morte, nós falamos do estado intermediário, nós vamos estudar sobre isso. Nós falamos sobre ressurreição, nós falamos sobre a volta de Cristo e várias outras coisas que nós iremos, acredito que nesse estudo de escatologia, conversar um pouco sobre isso mais lá na frente. Mas, irmãos, quer você ou eu não gostamos de falar sobre morte, estudar escatologia, nós vamos falar de morte. Tanto na questão de morte física, como na questão de morte espiritual. Só que há um detalhe diante de tudo isso. Falar de morte para um cristão é algo que não deve trazer pânico para as nossas almas. Porque nós temos uma esperança viva. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, quando ele diz que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz exatamente isso, encorajando as nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 4, ele fala sobre isso. Agora, verso 8, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então, falar sobre morte deve trazer esperança, deve trazer alegria para as nossas vidas, que somos cristãos, porque nós estamos com Ele. No semestre passado, eu estive estudando sobre escatologia e o professor André, ministrando para a gente na sala, ele, quando foi falar sobre a parte da morte, ele disse, hoje eu vou ensinar para os meus alunos como morrer. E aí ele contando desses fatos, foi até engraçado que antes dele sair para dar aula para a gente, a filha dele disse assim, pai, ensina os teus alunos a morrer. De fato, isso é verdade, irmãos. Todos nós iremos provar isso, talvez uns provem mais cedo do que o outro,
mas a morte, de fato, ela é uma realidade que vai acontecer na vida de todas as pessoas. Mas falaremos sobre essa questão de morte em outro momento. Interessante porque o que me despertou a trazer esse estudo de escatologia para vocês é que algumas pessoas perguntaram: pastor, por que o senhor não ministra sobre escatologia para que a gente possa entender essa realidade de se de fato o mundo vai se acabar, se de fato o que é que está sendo preparado para a história da humanidade? Então, desperta um interesse na vida de algumas pessoas para estudar escatologia. Então, as pessoas normalmente, irmãos, vão atrás de estudar escatologia no momento de crise. As pessoas gostam, eu até coloquei assim, de sua aparente estabilidade, mas nós sabemos que nós como homens não temos estabilidade nessa vida. Nós precisamos confiar no Senhor, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, num contexto de pandemia. Então eu trouxe alguns exemplos que despertam o interesse para que as pessoas venham estudar a escatologia. Exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o livro A Realidade de Madhum. É interessante que semana passada uma pessoa mandou uma parte desse livro para mim e disse assim: pastor, o senhor já tinha ouvido falar sobre isso? E eu disse para ele: não vi. Aí eu fui ler uma parte do livro. O livro narra uma coisa interessante. Eu queria até mostrar para vocês, que eu estou aqui no meu celular, o que é que o livro fala sobre isso. Olha como é interessante, irmãos. Deixa eu achar aqui bem rapidinho para mostrar para vocês. Diz assim, no livro. E aí ela perguntou: pastor, o senhor sabia dessa profecia que foi escrita no ano de 2014? Diz assim no livro. Olha como isso é interessante, irmãos. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 milhões de terraquianos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Então essa pessoa chegou para mim e disse: pastor, o senhor já viu esse livro? E aí eu fui pesquisar sobre isso. Procuraram a autora desse livro e ela escreveu esse livro no ano de 2014. Ela disse para ela que disse que não tinha noção de que essa pandemia poderia acontecer. Ela simplesmente escreveu. E aí ela aproveitou, a editora procurou ela publicou novamente esse livro e está vendendo várias cópias desses livros. Então, as pessoas estão com interesse de estudar escatologia, com previsões do futuro, né? Esse é um ponto. Outra é a questão de profecias. Eu também recebi um áudio sobre a profecia de dias de escuridão. A irmã passou um áudio e disse assim: irmão, você tem que comprar vela urgente, porque a terra vai passar 6 dias de escuridão, não saia em casa, passe óleo nos umbrais das suas casas, porque o inimigo vai atacar vocês. Há outro ponto também, que eu não sei se vocês viram, sobre os barulhos estranhos no céu, que teve em São Paulo. Foi uma das maiores hashtags que teve no Twitter, essa questão do projeto Blue Beer, que é a questão de a nova ordem mundial está lançando hologramas de imagens no céu. E aí eu fui ver sobre isso também, é bem interessante. Outro ponto que interessam as pessoas de estudar escatologia é a questão da nova ordem mundial, a questão da exterminação da população. A reunião no dia 20 de abril que ia ter do levantamento de um novo líder mundial. Então as pessoas despertam esse interesse nelas de estudar escatologia, principalmente nos momentos de crise. Como eu tenho falado para vocês, estudar escatologia não é para trazer pânico e medo para a vida de um cristão, mas para trazer esperança e alegria. Que pena que muitas pessoas procuram estudar isso só nos momentos de crise. Então, Lloyd Jones diz no seu livro, na página 79, ele fala assim: quando veio a Primeira Guerra Mundial, porém a vida que parecia tão segura, tão estável e tão bem estruturada, evidenciou-se algo ilusório.
tudo tornou-se incerto e desestruturado novamente. E a Segunda Guerra Mundial claramente acentuou tudo isso. O advento da bomba atômica deu um grande impulso aos estudos sobre as últimas coisas. Todo mundo hoje sente que a totalidade da vida é completamente incerta, de modo que as pessoas passaram a perguntar outra vez: que é isso? E como terminará? Que é a morte? Não parece haver esperança neste mundo. Haveria esperança no próximo? Existiria um mundo vindouro? A questão toda vem novamente à tona. Isso está no livro Lloyd Jones. Nós já estudamos o primeiro livro dele todinho na igreja, sobre a doutrina de Deus. Esse é o último livro dele dessa série. Então, nós vamos perceber que não só nesse século, mas nos séculos anteriores, as pessoas sempre nos momentos de crise procuraram estudar e entender sobre a vida após a morte. Quando é que o fim vai acontecer, pensando na questão da esperança. Então, poderia surgir vários outros tipos de razões para que as pessoas estudem escatologia. Por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia. O filme De Volta para o Futuro fala muito sobre isso, né? Eu, pelo menos, imaginei que quando eu chegasse nos meus 30 ou 33 anos, os carros estariam voando, mas isso é uma perspectiva que possa ser que aconteça mais bem longe. Então, outras razões é o desenvolvimento da tecnologia, a futurologia, as pessoas procuram estudar sobre isso, e o crescimento do terceiro mundo. Isso é interessante, irmãos, porque o comunismo teve uma força tão grande nesses últimos anos que fez com que um dos teólogos mudassem a sua posição teológica. Isso é interessante, porque Mútima, a partir desse entendimento do comunismo, da força do marxismo, ele muda a sua esperança e cria uma nova doutrina que se chama Teologia da Esperança. Então, eu trouxe algumas coisas sobre a Teologia da Esperança para que vocês pudessem entender acerca disso. A Teologia da Esperança, ela vai dizer que a eternidade se perdeu no tempo. Olha como isso é perigoso, irmãos. Mútima vai afirmar que Deus entra no tempo e, consequentemente, o futuro se tornou incerto, tanto para o homem, tanto para Deus. Não só incerto, irmãos, mas desconhecido. Então, Mútima, ele vai afirmar que o homem não pode esperar pelo futuro. Ele deve ser um membro ativo e não esperar a volta de Deus. Então, essa teologia da esperança está muito ligada no movimento marxista, muito ligado nesse movimento comunista, no sentido de que a esperança que eles precisam ter é buscar transformação nas situações sociais em tempos de crise. Então vocês vão perceber que a teologia da esperança, o Jesus histórico, a teologia da missão integral está muito ativa nesses dias exatamente pelo fato de ajudar o pobre e o necessitado. Então, irmãos, tudo isso tem despertado um interesse para que as pessoas venham a estudar a questão da escatologia. E nós precisamos estar atentos exatamente a essa situação. Então, eu posso concluir dizendo que essa parte de estabilidade da vida, eu estava até conversando com um colega, que eu disse que eu não sei o que é que precisa acontecer com o ser humano para que ele possa entender que o consolo está somente em Deus, que o braço do ser humano está completamente dobrado. E eu ainda até acrescentei, o braço do ser humano está quebrado e o homem não se rende ao consolo, ao senhorio de Cristo. E aí me voltei para a Escritura e entendi que a regeneração, a conversão de fato é espiritual. Se Cristo não se revelar, não tem como o homem se arrepender dos seus pecados. Então, o homem vai gerar um interesse de estudar a escatologia exatamente por esses motivos que eu falei. Mas nós precisamos entender uma coisa. Esse estudo da escatologia para o cristão tem um propósito de nos consolar e nos dar segurança, assim como o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Ele fala isso. Então, irmãos, continuando ainda nessa questão da introdução da escatologia que a gente está tendo,
Tem 3 coisas que eu queria trazer para vocês para que possa ficar mais claro. Para ficar mais claro, né? A escatologia, ela é uma questão natural. Quando eu digo que é uma questão natural, a escatologia, ela não é peculiar somente à religião cristã. Todos aqueles que creem que existe um começo, eles vão acreditar, todos aqueles que creem, colocando melhor, que existe um começo, eles vão acreditar que também existe um fim. Então, qual é o fim do mundo? Para onde a humanidade está caminhando? Então, nós precisamos entender que a escatologia ela tem uma questão natural. Não está ligado somente à religião cristã. A outra questão interessante é que a escatologia ela também tem o seu espaço na filosofia. Por exemplo, Platão, ele acreditava na imortalidade da alma, que a alma ela continuava a existir após a morte. Os estoicos, eles acreditavam na questão de ciclos do mundo. Os budistas, na questão da era de mundo. Spinoza, no seu sistema panteísta. Então, nós vamos ver que até a filosofia, ela tem um aspecto de escatologia. E quando eu falei que a escatologia é uma questão natural, nesse terceiro ponto, eu vou dizer para vocês que a questão da escatologia na religião, ela é importante porque as religiões, elas têm uma concepção de escatologia, seja uma religião falsa ou uma religião verdadeira. Por exemplo, o budismo, eles acreditam que o fim de todas as coisas está resumido ao nirvana, né? O Maomé, o maometanismo vai dizer que a sua escatologia está voltada para o paraíso sexual, onde terá muitas virgens. Os índios americanos para os seus campos de caça. Os testemunhos de Jeová, que aí são os mais enrolados nessa questão de escatologia, porque eles profetizaram que Cristo voltou no ano de 1914. Quando eles viram que essa profecia não se aconteceu, eles distorceram o texto dele e disseram, não, no ano de 2014 quem caiu foi Satanás. Então, meus irmãos, os testemunhos de Jeová, eles têm a sua escatologia. Eles acreditam que Jesus reinará com os 144 mil e a terra será restaurada. Aqui na terra será o paraíso. Por exemplo, os santos dos últimos dias, eles vão dizer que eles de fato, a igreja dos santos dos últimos dias, eles vão dizer que de fato eles são o reino de Deus aqui na terra. O reino já está aqui, não precisa ser mais nada feito. Então, os mormons, eles falam sobre isso. Isso é interessante porque o Franklin Ferreira fala uma coisa muito interessante na sua teologia em relação aos mormons, que essas seitas, elas são muito perigosas. E ele diz o seguinte, o Franklin Ferreira, olha o que é que ele fala sobre essa questão dos mormons. Ele diz o seguinte, segundo a história oficial da igreja, quando ela foi restaurada, Deus entregou as chaves do reino nas mãos de Joseph Smith. Lhe deu a autoridade final sobre o reino. Olha aí, irmãos. Assim disse que o reino, a igreja, não é uma democracia. Jesus é o rei e o presidente da igreja é o porta-voz de Deus. No milênio, o reino também será político, ou seja, o governo do mundo passará para as mãos da igreja. Todos serão obrigados a se submeter a eles. Olha como isso é interessante, irmãos. Em preparação para o eventual domínio dos mormons sobre os Estados Unidos, a igreja coroou Joseph Smith como rei e começou um processo com o fim de nomeá-lo para que pudesse disputar a eleição para presidente dos Estados Unidos. E aí vocês percebem, irmãos, a gravidade que essas seitas trazem no aspecto da questão escatológica. Então, irmãos, prosseguindo agora aqui para a última parte, nessa nossa aula de introdução, falando da escatologia, nós precisamos ter cuidado quando formos estudar escatologia. Por quê? Nós podemos cair em duas tendências que podem gerar grandes problemas.
A primeira tendência é a escatofobia e a segunda é a escatomania. E aí nós podemos ver nessa tendência de gerar grandes problemas que em volta da escatologia há falsas profecias, como eu falei para vocês, que a terra ficará escura durante 6 dias. Esses dias de pandemia iria acontecer, comprar-se vela, passar-se óleo nos umbrais da sua casa. Sempre está ligado à questão de datas. As pessoas estão fixadas nas questões de datas. E isso é um perigo porque pode trazer discussões que são tolas e que não vão edificar a vida de ninguém. Então, quando eu falei dessas duas tendências, falando da questão da escatonomia, são pessoas que têm obsessão pelo fim do mundo. Por exemplo, eu acredito que o texto de Mateus capítulo 24 nunca foi tão lido como tem sido lido esses últimos dias. Quando Jesus, os discípulos olham ali para o templo e dizem assim: Senhor Jesus, olha que belas pedras, que bela construção. E Jesus diz: derrubarei essas pedras em 3 dias, levantarei. E aí eles perguntam para Jesus e Jesus vai trazer aquele sermão de Mateus capítulo 24. Eu acredito que é um dos textos mais lidos atualmente, porque as pessoas estão focadas nessa preocupação de escatologia. Então, nessa questão de escatomania, nós precisamos lembrar que o mundo sempre trabalhou para essa forma de pensar. Se vocês lembrarem do filme 2012, que trata do fim do mundo, ele foi lançado no cinema exatamente na sexta-feira 13. Isso é interessante, porque arrecadou mais de 9 milhões de dólares. Aí nós podemos falar dos filmes como Armagedon, Guerra de Mundos, Impacto Profundo, Independence Day, até as novelas sobre o fim do mundo. Interessante que cada um com a sua perspectiva de crença. O Armagedon sobre o impacto natural e a Guerra do Mundo, Independence Day, na questão de invasões de alienígenas. E ainda falando nessa questão da escatonomia, o Erickson ele traz uma coisa que é bem interessante. Conta-se que um pastor passou 19 anos pregando o livro de Apocalipse. Vocês imaginam aí, 19 anos pregando Apocalipse. Então, as pessoas olham para os eventos políticos e sociais do momento e relacionam com a nação de Israel. Já fizeram até caricatura, o Erickson fala sobre isso, de um pastor que andava com a Bíblia e um jornal do lado para poder fazer a interpretação das coisas do fim do mundo. Então, essa é a questão da escatomania. E o segundo ponto e último é a questão da escatofobia. As pessoas têm medo de falar desse aspecto futuro. Principalmente vão até dizer na questão de não, bate na madeira. Eu não quero ler esse livro de Apocalipse, não tem nem perigo. O livro de Apocalipse, ele traz realmente um espanto para a minha vida. Tem pessoas que têm aversão. Rapaz, eu fui ler o livro de Apocalipse e tive pesadelo. Porque é besta, dragão, é besta que sobe da terra, do mar, é uns bichos esquisitos. Então as pessoas têm uma aversão sobre o livro de Apocalipse. Então é um assunto difícil para discutir, e as pessoas não querem discutir sobre isso, porque não tem uma precisão, um pensamento concreto em relação a isso e evitam falar sobre isso. Então, para finalizar, eu queria só falar mais alguma coisa no aspecto dessas tendências, que diz exatamente o que o Erickson, finalizando com as palavras do Erickson Millard, que ele diz uma coisa interessante. Na doutrina das últimas coisas, na questão da nossa introdução, da nossa aula, ele diz assim, estudar escatologia são incentivos à pureza da vida, à diligência no serviço e à esperança quanto ao futuro. Elas devem ser vistas como recursos para os ministérios e não como tópico para debate. E aí ele finaliza dizendo: o propósito das verdades escatológicas na palavra de Deus é nos consolar e nos dar segurança. Então, meus irmãos, aqui fica a nossa primeira aula introdutória sobre escatologia e eu queria agradecer vocês e que Deus abençoe. Então, irmão, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pelo que nós estudamos essa noite, que no nome de Jesus
possamos ser consolados pela Tua palavra, que a escatologia não venha trazer um pânico, uma aversão às nossas vidas no que se trata da leitura da Tua palavra, principalmente de Apocalipse, mas que possamos encontrar um consolo, que possamos entender que o livro de Apocalipse mostra a Tua soberania, que Deus abre as cortinas da eternidade e diz para João: nós estamos no controle de todas as coisas. Então que possamos realmente ter um conforto e uma segurança, que não venhamos nos assustar com as falsas profecias, mas que possamos mergulhar na Tua palavra e sermos encorajados, porque se pertencemos ao Senhor, nada pode nos tirar de Tuas mãos. Então te agradeço por esse momento, Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Abraço, irmãos. Minha esperança, força que